O que tu acha? Qual é a tua visão de Deus? É um cara ou uma força maior, é uma consciência? Como é que tu enxerga? Assim, fui programado para ter respostas prontas, né, na escolinha dominical da igreja. Sim, Então, sim. se você pergunta quem é Deus, eu fiz catecismo. Deus é um espírito onisciente, onipotente, que não tem corpo como o homem. Essa é a pergunta pronta. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é aquela essência de vida que sopra dentro da gente. Deus é algo inédito que a gente não consegue explicar. Ele não tem forma porque ele é a forma. Quando João, no Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, tenta explicar Deus, ele foge a todos os dogmas e ele tenta explicar de uma forma filosofal, porque ele estava escrevendo para os gregos e ele diz, então, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e Deus estava dentro do verbo, e o verbo estava dentro de Deus. Ele está dizendo, Deus é tudo em todos, e ao mesmo tempo ele é Deus. Paulo, que era uma das pessoas mais inteligentes do primeiro século, ele vai dizer assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem pode dizer alguma coisa para ele? Porque se tudo vem dele, para ele, por ele. Então, quanto mais você pesquisa sobre Deus, mais você tem uma certeza. Eu não sei. Maravilhoso. Eu não sei. É difícil explicar, né? Não é difícil. É humanamente impossível. É humanamente possível. Eu Como tento, que o às vezes. ser humano vai explicar algo que não é humano? E também nosso vocabulário é limitado, né? Pra alcançar... E a gente ainda está falando em português. Se a gente estivesse falando em hebraico ou em grego, poderia facilitar. Porque a língua hebraica e a língua grega, cada palavra, ela tem conotação de som, sentimento, cheiro e cor. Ah, é? Então, por exemplo, se eu solto a palavra manga para você, você fica perdido no ar. Pode ser a manga da blusa ou pode ser a manga fruta. Mas no vocabulário, no grego koiné ou no hebraico original, cada palavra, quando se lia, a pessoa conseguia entender o que a pessoa queria passar com cheiro, com sentimento, com cor. Então é um vocabulário muito mais rico. Aí a gente está tentando definir o que não é possível definir dentro de um vocabulário extremamente atual e recente, que é a língua portuguesa que surgiu anteontem. Sim, as palavras nessas línguas que tu falou, elas representavam o sentimento que a pessoa tinha junto. E esse é o lance para explicar. Deus tem que conseguir passar esse sentimento e eu esbarro muitas vezes aí para explicar. Porque é só uma coisa que eu sinto e não tem nenhuma palavra que dê para caracterizar ou explicar. E sempre que a gente tenta explicar, entra numa filosofia gigante, né? E aí piora. E piora, que aí dá curto e aí a gente entra na dúvida. Isso. Aí vira teu por um tempo. Fica brabo. E Deus entende isso, no entanto, que ele tenta se explicar de milhares de formas. É o que a gente chama de antropomorfismo, que é uma figura de linguagem da gramática portuguesa, brasileira, que tenta atribuir características humanas a Deus. Então Deus tenta se explicar, ele se diminui para tentar caber na nossa caixinha. Então ele coloca palavras assim, Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, Deus está acima dos sentimentos. Mas para você tentar se conectar com ele se limita em amor. E aí, por exemplo, ele se revela de outras formas. Você precisa de paz? Eu sou Shalom. Você precisa de guerra, de justiça? Eu sou de Sidkeno. Você precisa de cura? Eu sou o El Rafá. É tudo Deus. Mas ele tentando assim, sabe, para não explodir a nossa cabeça. Porque se você estuda física quântica, você já dá uma pirada. E física quântica é tipo assim, a poeira que Deus passou e caiu ali. Eu vejo muita gente falando mal de física quântica. Eu não entendo direito o que é e por que existe tanta... Existe uma grande divisão, né? Existe pessoas que gostam e tem pessoas que odeiam, que falam que é uma puta bobagem. O que é? Como é que isso tá ligado a Deus? Porque aí é um negócio complicado, né? Quantas horas a gente tem mesmo? Ilimitado. 5 horas, né? Sim.